Hoje venho contar-lhes um acontecimento tão estranho quanto perturbador, que me sucedeu quando eu viajava de volta para casa com a minha irmã após umas férias em uma cidade no interior do Brasil. Estávamos na estrada e no dia estava muito frio e de repente começou a chover muito forte. Quase não conseguíamos ver o caminho, pois também estávamos viajando tarde da noite. Não me lembro exatamente, mas já era depois da meia-noite. Eu dirigia devagar para não correr riscos, pois como eu havia mencionado antes, quase não víamos nada. A minha irmã estava filmando o caminho, pois estava postando histórias em suas redes sociais. Ela estava comentando com os seguidores sobre a viagem na estrada com aquele clima horrível durante a noite. Foi quando ela disse o seguinte: só falta aparecer um fantasma na estrada para completar o cenário assustador. Com aquelas palavras que ela havia acabado de dizer, parecia que ela tinha atraído algo de ruim. De repente, ela mesma disse: Jorge, tem alguém parado lá na frente. Eu pensei que ela estava apenas fazendo aquilo para os seguidores, para tornar a história ainda mais interessante, já que pretendia postar o vídeo completo depois de terminar de filmar. Mas quando eu foquei o meu olhar, eu percebi que era real, porque apesar de ver pouco, era possível notar uma mulher vestindo cores claras que se destacavam na escuridão. Ela estava pedindo carona no meio da chuva. A minha irmã continuou filmando, mas não estava mais prestando atenção ao celular. Estava olhando com os próprios olhos para aquela mulher. Ao nos aproximarmos, percebemos que era realmente uma mulher jovem pedindo carona. A minha irmã me disse para eu parar e ver o que ela precisava. Então eu respondi que ela estava louca e que eu não pararia para ajudar um desconhecido àquela hora. Mas ela me deu uma bronca, dizendo que a mulher estava sozinha, encharcada pela chuva, e que se fosse ela naquela situação, ela gostaria que alguém a ajudasse. Eu não tive uma outra escolha a não ser ceder. A mulher parecia ser uma pessoa normal. Estava vestindo jeans e uma blusa branca. A minha irmã baixou o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. E ela respondeu com seriedade que precisava chegar na cidade, pois o seu carro havia saído da estrada e ela queria ir para casa. A minha irmã, sem me consultar, simplesmente disse que ela podia entrar, pois nós também iríamos para a cidade e poderíamos dar carona. Eu estava completamente nervoso e ao mesmo tempo irritado com a minha irmã por ter feito aquilo sem fazer mais perguntas e sem me consultar. Não havia mais nada a ser feito. A mulher já havia entrado no meu carro e se sentado no banco de trás. Cabe ressaltar que não vimos nenhum carro em nenhum momento e não havia nada ao redor dela no matagal. Enfim, continuei a dirigir e a chuva foi diminuindo aos poucos. A minha irmã tentava conversar com a jovem, mas ela quase não respondia nada do que lhe era perguntado. A minha irmã até ofereceu seu celular para que ela ligasse para alguém da sua família e avisasse que estava tudo bem, mas ela recusou. Assim, se passaram cerca de 20 minutos do completo silêncio e desconforto. De repente, um caminhão que vinha em sentido contrário quase nos atingiu, pois estava ultrapassando um outro caminhão. Eu segurei o volante e quase saímos da estrada. Mas felizmente não passou de um susto. Já a minha irmã gritou um palavrão bem alto e em seguida se abaixou para pegar o seu telefone que havia caído no chão com um movimento brusco do carro. Eu olhei pelo retrovisor para ver e perguntar à moça se ela estava bem, mas ela não se encontrava mais no banco de trás. Gritei para minha irmã, que continuava agachada procurando o telefone na escuridão, que a mulher não estava mais lá. Ela se levantou imediatamente e olhou para trás. A minha irmã estava tão surpresa quanto eu. Ambos estávamos arrepiados, literalmente sentindo tanto medo quanto incredulidade.
Não havia como explicar como ela desapareceu daquela maneira tão rapidamente. Procuramos, mas simplesmente não havia explicação. Então me lembrei que a minha irmã estava filmando com o telefone o tempo todo, desde que havíamos parado na estrada. Imediatamente pedi à minha irmã que verificasse o vídeo que ela havia gravado. Ela, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e começou a analisar o vídeo, avançando até a parte em que a mulher supostamente estava parada na estrada. Porém, para nossa surpresa, no vídeo não aparecia ninguém, nem mesmo a mulher pedindo carona. A minha irmã havia gravado quando nos aproximamos e perguntamos se ela precisava de ajuda, mas no vídeo só se ouvia a voz da minha irmã. Era como se ela estivesse falando sozinha. Era óbvio que o que havia entrado no nosso carro era uma entidade e não uma pessoa. Chegamos em casa chocados e nervosos, contando tudo aos nossos pais e mostrando o vídeo. E percebemos que eles não acreditaram na gente, pois no vídeo não aparecia a mulher e nem a sua voz. Não tínhamos como provar que aquilo era real. Mas é algo que a minha irmã e eu ainda não superamos e sabemos que tudo foi real. Aquela mulher parecia uma pessoa normal e é algo que nos acompanhará até o último dia das nossas vidas. Pensamos que talvez seja a alma de alguém que perdeu a vida naquele lugar e ainda está pedindo carona para poder chegar em casa. Bom, esperamos que seja isso, e não uma entidade maligna. Boa noite, o meu nome é Marcela, sou caminhoneira e gostaria de contar um relato que aconteceu comigo nas estradas de Minas Gerais. Dirijo há muitos anos por essas estradas do Brasil, na verdade, há 25 anos. O meu pai, os meus irmãos e os meus tios, todos nós somos caminhoneiros. É uma tradição na família. No ano de 2015, eu havia pego um frete na cidade de São Paulo para Minas Gerais. Carreguei em São Paulo às 11 horas da manhã e fui em direção à cidade de Ubá, que fica em Minas Gerais. Por volta das 11 horas da noite, eu vinha pela estrada. Não havia muito movimento, pois não era uma rodovia, era uma estrada estreita com bastante curvas sinuosas. Havia uma lua muito bonita no céu, porém a cerração estava muito baixa e bastante densa. Diminuí então a velocidade, que já não estava alta, e fui bem devagar. Em uma certa altura, eu tive a impressão de ver no retrovisor esquerdo uma mulher caminhando, mas foi uma olhada muito rápida e não pude ter a certeza. Continuei o meu caminho e mais à frente vi algo que não consigo esquecer até hoje. Vinha caminhando pelo acostamento uma mulher com uma silhueta muito bonita. Ela estava com um vestido branco até os joelhos, tinha cabelos loiros muito bonitos e bem longos, e estava descalça. O que chamou a minha atenção foi ver uma mulher andando sozinha naquela estrada escura e tarde da noite. Mesmo sabendo dos riscos dessas estradas, eu não podia deixá-la sozinha ali perambulando naquela escuridão, até mesmo porque eu também estava armada, o que me tranquilizava em andar por essas estradas. Encostei o caminhão à frente e fiquei olhando-a pelo retrovisor do carona se aproximar para que eu pudesse lhe perguntar se ela não gostaria de ter uma carona. Porém, nesse meio tempo, o que me chamou a atenção foi o fato dela estar sempre de cabeça baixa e não ter aumentado o ritmo de suas passadas depois que eu parei o caminhão. Eu fiquei olhando até ela chegar próximo à porta, onde eu perguntaria se ela queria tal carona. Quando ela foi chegando próximo, não dava mais para vê-la pelo retrovisor. Eu me inclinei em direção à janela do passageiro para falar com ela, mas ela não estava lá.
Simplesmente não havia ninguém. Ela havia sumido. Eu desci com a arma na mão e fui ver embaixo do caminhão, na carroceria e ao redor dele todo. Não era possível que ela tivesse sumido assim do nada. Na hora me subiu um frio na espinha e foi quando caiu a minha ficha. Aquilo era um fantasma. Era a famosa fantasma da loira que aparece nas estradas. Eu subi correndo no caminhão e arranquei o mais rápido que eu pude. E você acha que acabou? Negativo. 10 minutos depois, à frente, eu vejo a mesma mulher andando no acostamento. Era impossível ela ter chegado naquele ponto da estrada a pé mais rápido do que eu que estava motorizada. Não olhei muito para ela, acelerei um pouco mais e passei sem nem olhar para o lado. Mudei os meus planos e parei antes da hora, logo no primeiro posto de gasolina que eu vi. Eu estava totalmente em pânico, com as minhas pernas até tremendo. Então contei para o frentista que eu havia acabado de ver. Ele trabalhava ali há muitos anos e me disse que essa não era a primeira vez que alguém havia visto essa mulher naquele local da estrada, pois vários outros caminhoneiros já haviam contado essa mesma história para ele, e teve alguns que até tombaram o caminhão por causa dela. Depois de um tempo eu me acalmei e fui dormir por lá mesmo, e peguei a estrada no outro dia pela manhã, e nunca mais eu passei por ali novamente durante a noite. O meu nome é Gilberto e sou natural de Teresina, no Piauí. Esta é a história da minha vida como caminhoneiro, que me fez decidir me aposentar dessa profissão em que exerci por mais de 40 anos rodando nessas estradas. Durante a minha carreira, vivenciei e ouvi muitas histórias intrigantes, como aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos misteriosos que surgiram do nada, vídeos de casas assombradas na beira da pista e até relatos de mulheres que apareciam e desapareciam em estradas desertas. São tantas histórias que daria para fazer um livro com todas elas ao longo dos meus mais de 40 anos de estrada. Entretanto, há uma história em particular que me arrepia até hoje e que me fez decidir me aposentar de vez, pois na verdade eu já estava aposentado na época, porém eu continuei trabalhando para ganhar um troco extra. Eu havia acabado de chegar de uma viagem no qual eu havia feito para Recife. Eu estava extremamente cansado. Foi quando meu patrão me perguntou se eu poderia fazer mais uma viagem para levar uma carga para Minas Gerais. Eu falei que levaria sem problemas, porém, eu falei com ele que eu passaria primeiro em minha casa rapidamente. Então eu peguei algumas roupas limpas, coloquei na bolsa, me despedi da família e falei que depois da viagem eu passaria alguns dias de folga em casa. Depois de algumas horas, eu já estava na estrada no caminho para Minas Gerais. Dirigi por horas. Eu já estava cansado da minha última viagem. Eu só queria mesmo era encontrar um lugar para descansar. Já próximo de anoitecer, eu avistei um velho posto de gasolina, onde eu decidi passar a minha noite. Eu estacionei o meu caminhão ao lado de outros dois que também estavam lá para passar a noite. O posto ficava afastado da cidade mais próxima, com apenas algumas casas ao redor e uma mata por trás que se perdia de vista. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto e me juntei a eles. Ficamos conversando até as 9 horas da noite e quando deu esse horário, chegou o vigilante que fazia a vigilância do posto durante a noite, pois os dois frentistas já tinham ido embora. O vigia não tinha um revólver sequer. O que ele tinha consigo era apenas um pedaço de pau para fazer a segurança do lugar.
Ele já era um senhor de idade e veio falar conosco. Eu era acostumado a dormir em uma pequena rede arrumada por debaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine, pois me sentia muito sufocado. Já os outros 2 caminhoneiros dormiam assim como eu. Quando o vigia viu aquilo, falou com a gente: "Olha pessoal, boa noite. Se eu fosse vocês, eu dormiria dentro da cabine, pois esse lugar pode ser perigoso durante a noite." Então, curioso, eu perguntei para o vigilante se por acaso naquela localidade haviam bandidos. Então o vigilante olhou para mim bem sério e disse: "Ah, meu filho, antes fosse bandidos. Deixa eu lhe falar um negócio. Na semana passada, eu estava ali dentro daquela salinha. Você pode ver aquela salinha ali? Eu estava ali quietinho. Foi quando de repente eu comecei a escutar latidos dos cachorros e os cachorros estavam desesperados. Quando eu abri a porta para ver o que era, algo monstruoso saiu correndo para dentro do mato e era enorme. Não era humano, parecia uma espécie de cachorro, só que 5 vezes maior." Quando o vigilante falou sobre isso, começamos a rir na mesma hora. Eu disse a ele que ele não precisava se preocupar, pois já estávamos acostumados a escutar esses tipos de história. Ele então olhou sério para a gente e respondeu: "Tá bom, pessoal, tudo bem. Desejo a vocês uma boa noite." E saiu caminhando bem devagar. Em seguida eu fumei um cigarro e fui me deitar na minha rede, debaixo do meu caminhão, ao lado dos outros caminhoneiros que também fizeram o mesmo. E o outro, ao ouvir aquela conversa, eu acho que ele deve ter ficado com um pouco de receio e preferiu dormir dentro da sua cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala, com uma pequena abertura para ver o que se passava durante a noite. Já eram 10 horas da noite, quando todos nós fomos dormir. Eu estava dormindo tranquilamente na minha rede, sem me preocupar com nada, quando eu comecei a escutar o som dos cachorros latindo ao longe. Na hora eu ignorei e continuei a dormir. No entanto, o som foi ficando cada vez mais alto. Eu mantive os meus olhos fechados e continuei apenas escutando até que aqueles latidos se cessaram. Então, depois de pouco tempo, eu comecei a ouvir barulhos de estalos de dedos, intercalados por períodos de silêncio. Eu retirei o pano que cobriu o meu rosto e olhei para o lado, onde eu vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos tentando chamar a minha atenção. Foi então que eu perguntei a ele: "O que foi, homem? O que você quer?" Ele pôs o dedo na boca, pedindo para eu ficar quieto e não fazer barulho. Curioso, eu perguntei em sussurros o que estava acontecendo. Ele apontou para o caminhão que estava depois do dele. Eu saí devagar da minha rede e me abaixei. Foi quando eu vi uns pés estranhos. Pareciam que estavam quebrados, mas eu não conseguia identificar claramente o que era. Aquilo andava apoiado na parte da frente dos pés. Podíamos ouvir a respiração daquela coisa, mesmo a uns 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro começou a vir para onde eu estava e sem tirar os olhos do bicho. Então ele disse: "O que você acha de irmos para a cabine? A gente entra, liga o caminhão para ver o que é isso." Na hora eu hesitei, alertando-o sobre o barulho ao abrir a porta. Então propus a ele de irmos para cima do caminhão e ficarmos deitados na lona da carroceria, o que seria mais seguro. E ele acabou concordando, e assim fizemos. Subimos devagar e ficamos deitados observando aquela criatura estranha por pelo menos umas meia hora. Quando o animal começou a andar e foi para a frente do posto, só então que deu para ver o que era realmente. E se tratava de um grande cachorro negro, só que era muito grande e andava como um homem.
O caminhoneiro que estava comigo me perguntou: amigo, você está vendo o que eu estou vendo? E eu disse que sim, que eu estava vendo a mesma coisa que ele. E por mais impossível que parecia ser, estávamos vendo era um lobisomem. Aquela criatura ficou andando de um lado para o outro por um tempo. Foi então que, de repente, vimos a luz dos faróis do caminhão do outro caminhoneiro, que estava dormindo dentro da cabine do seu caminhão, se acenderem e iluminando a tal criatura. Na mesma hora, aquela criatura, ao ser iluminada pelos faróis do caminhão, correu imediatamente para a mata que ficava atrás do posto. Em seguida, escutamos quando o caminhoneiro saiu do seu caminhão perguntando: mas que diabos é aquilo? Vocês viram também? Dizemos então ao motorista do caminhão para que ele voltasse para sua cabine e para que ele se trancasse também. Em seguida, descemos do caminhão. Eu corri para a sala onde estava o vigia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal dele. Então corri de volta e me tranquei na cabine do caminhão e ficamos nós três, cada um mais assustado do que o outro, e ficamos lá até o amanhecer. Assim que amanheceu, fomos os três atrás do vigia, mas nem sinal dele. Ainda demoramos um pouco para ver se ele aparecia e nada do homem. Então ficamos nos perguntando se por acaso poderia ter acontecido alguma coisa de grave com aquele pobre senhor. Bom, depois de um tempo, resolvemos irmos embora e seguir com a viagem. Eu fui o último a sair dali, ainda muito assustado com o que eu havia visto na noite anterior. Então liguei o meu caminhão e quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi o vigia saindo da mata perto do posto. Na hora eu me arrepiei de imediato. Ele estava olhando para o meu caminhão enquanto eu ia embora. Naquela hora me deu uma vontade imensa de voltar e perguntar onde ele estava na noite anterior em que a coisa apareceu, pois ao mesmo tempo eu tive muito medo da resposta que ele poderia me dar. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquele monstro que vimos na noite anterior era realmente o vigia.